Em um mundo em constante evolução, caracterizado por avanços tecnológicos e transformações nos paradigmas sociais, torna-se claro que as pessoas estão passando por mudanças profundas. A bússola moral que costumava guiar as sociedades está agora sendo posta à prova, e os valores tradicionais enfrentam desafios contemporâneos. Ao explorarmos as Escrituras, especialmente em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 a 5, nos deparamos com uma profecia que delineia de maneira impactante essas mudanças, nos instigando à reflexão sobre nossas próprias ações e prioridades. Segue-se uma análise cuidadosa dessa passagem, suas implicações e relevância na era digital de hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 a 5, o apóstolo Paulo nos apresenta uma profecia séria, um alerta claro sobre os tempos perigosos dos últimos dias. É crucial compreender que nesse período enfrentaremos desafios, com pessoas tornando-se amantes de si mesmas, ávidas por dinheiro, orgulhosas, arrogantes e abusivas, desobediente aos pais, ingrato. A profanidade e a falta de empatia também serão características prevalentes. A profecia destaca a ausência de autocontrole, comportamentos brutais, falta de amor e a traição do bem. As pessoas se tornarão imprudentes, presunçosas, buscando prazeres em detrimento do amor de Deus. Apesar de aparentarem piedade, negarão seu poder. Existem 20 características detalhadas na passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, com uma ênfase significativa no amor. A descrição de ser amante de si mesmo, amante do dinheiro e amante dos prazeres mais do que amante de Deus, destaca um problema fundamental. Este é o núcleo da questão, pois se o amor de uma pessoa não está direcionada para Deus e ao próximo, o pecado e a destruição o aguardam. A palavra de Deus enfatiza o mandamento de amar a Deus de todo o coração e amar nossos vizinhos. No entanto, vivemos em uma geração que não nutre amor por Deus, nem pelos outros. Podemos observar as 20 características listadas em 2 Timóteo ganhando forma e influência em nosso mundo. E como crentes, precisamos estar vigilantes para não adotarmos essas características em nossas vidas. Permita-me fazer uma digressão por um momento. Embora 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, não mencione explicitamente o divórcio ou a infidelidade, as características elencadas certamente refletem comportamentos que prejudicam os relacionamentos e quebram a santidade do vínculo conjugal. Amar a si mesmo, ser imprudente e preferir o prazer em vez de amar a Deus podem estar correlacionados com uma propensão à infidelidade. A entrada na era das mídias sociais, a era digital com todas as suas bênçãos, trouxe também desafios sem precedentes para os relacionamentos. As plataformas de mídia social, com sua conectividade constante e vastas redes, inadvertidamente aumentaram a acessibilidade ao adultério. Antigas chamas podem ser reacendidas com apenas um clique, um like ou uma mensagem direta, abrindo portas para emoções passadas e situações potencialmente comprometedoras. Considere aqui 2 ex-namorados do ensino médio, que após perderem contato, seguiram caminhos separados. Eles podem ter enterrado profundamente suas emoções passadas, construindo novas vidas com novos parceiros na era pré-digital. A probabilidade de seus caminhos se cruzarem era rara, talvez um encontro casual ocorrendo uma vez em uma década, em uma reunião ou um encontro coincidente em sua cidade natal. Hoje em dia, a mídia social não apenas nos recorda das conexões antigas, mas também ativamente incentiva a reacendê-las. Essas plataformas podem se transformar em verdadeiros campos minados para os relacionamentos, proporcionando tentações que talvez não existissem 2 décadas atrás. Encontrar inesperadamente uma paixão antiga ou uma chama do passado era quase impossível no passado, devido a distâncias, caminhos de vida distintos e a simples passagem do tempo. Agora, com a era digital, as barreiras desapareceram. As plataformas de mídia social servem como pontes para o nosso passado, permitindo reconexões com apenas um clique.
Onde antes as memórias poderiam ser esquecidas, agora são facilmente reacendidas, complicando o presente e desafiando os compromissos do presente. Essa acessibilidade digital redefine a dinâmica dos relacionamentos, introduzindo camadas de complexidades não previstas apenas uma geração atrás. Há 2 décadas, seria consideravelmente mais desafiador para as pessoas se conectarem. Agora, a facilidade de reconectar com antigos namorados ou chamas tornou-se mais simples do que nunca. Os relacionamentos nesta geração são notavelmente mais difíceis de manter, com uma maior tentação, principalmente devido à acessibilidade. Neste período em que vivemos, as pessoas estão se tornando cada vez mais ingratas. Deus realiza tantas coisas extraordinárias em cada uma de nossas vidas, mas muitas vezes nos concentramos nas áreas onde percebemos deficiências. Antigamente, as únicas pessoas com quem você poderia se comparar eram seus vizinhos ou os membros de sua igreja. Nos dias atuais, através das redes sociais, é possível comparar-se com o mundo inteiro, sem perceber que a grande maioria das postagens é fictícia e uma representação distorcida da realidade. As pessoas tendem a não compartilhar as verdades duras e frias de suas vidas, exibindo apenas seus momentos de destaque. Ao olhar para essas postagens, é fácil tornar-se ingrato pelo que Deus fez em sua vida. É crucial evitar que a ingratidão se instale. O inferno é um lugar desprovido do amor e misericórdia de Deus, uma existência eterna sem alegria, repleta de choro e ranger de dentes. Cristo Jesus salvou-nos desse destino, e mesmo que não fizesse mais nada por nós, isso já seria motivo suficiente para nunca mais sermos ingratos. O conhecimento de para onde iremos após deixarmos este mundo é motivo de gratidão infinita. Agradeçamos a Deus pelo seu amor, por cada respiração, por preparar um lugar para cada um de nós. Reconheçamos sua bondade e paciência. Recusemos ser ingratos. Se não possuímos um carro mais novo ou uma casa maior, lembremos que o destino celestial é o verdadeiro tesouro. Muitos crentes equivocadamente pensam que a morte é o fim, mas na verdade é o início de uma eternidade com o Pai. As posses terrenas perdem sua importância na eternidade. Dentro da lista de características, há uma referência a pessoas denominadas como amantes dos prazeres, mais do que amantes de Deus. Essas são aquelas que têm uma predileção por satisfazer seus desejos e prazeres. Muitos de nós podem argumentar que buscar a satisfação dos desejos não é inerentemente errado, e é exatamente por isso que esse pecado específico pode ser tão enganador e desafiador de ser reconhecido. A verdade é que há um lugar apropriado para o prazer, e experimentar o prazer em si não é um pecado. No entanto, a ênfase neste versículo é sobre ser mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. A questão crucial é: você ama a Deus mais do que ama o prazer? Ou ama o prazer mais do que ama a Deus? Se sua vida pudesse responder a essa pergunta em seu nome, o que isso revelaria? Sugeriria que você ama assistir pornografia mais do que ama a Deus? Diria que você ama cometer adultério mais do que ama a Deus? Argumentaria que você ama roubar mais do que ama a Deus? A Bíblia é clara sobre como demonstramos nosso amor a Deus. Em João 14:15 afirma: se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Os mandamentos de Deus existem para o nosso próprio benefício, e obedecê-los está em nosso interesse próprio, conforme esclarecido novamente em João 14:15, onde Jesus declara: se você me ama, guarde meus mandamentos. Deus não avalia nosso amor por meio das ofertas igrejas, do dízimo ou da frequência nos cultos. Ele também não mede nosso amor pela assiduidade nas cerimônias. O amor de Deus se evidencia por nosso nível de submissão e adesão à sua vontade. Jesus afirmou que nosso amor se manifestaria na obediência aos seus mandamentos. Ao desafiar a Deus, demonstramos nossa falta de amor por Ele. As Escrituras revelam que o sinal genuíno do amor por Deus é o compromisso com sua palavra e a obediência a seus mandamentos. Abstenha-se de proclamar seu amor por Deus se não cumprir sua palavra. Reflita sobre suas ações
examine sinceramente sua vida. A referência para amar a Deus está em guardar seus mandamentos. Afirme com convicção: sim, eu amo a Deus. Se você não conseguir declarar esse amor, saiba que não é tarde demais para mudar. Ainda há oportunidade para seguir os mandamentos de Deus e amá-lo verdadeiramente de todo o coração. Essa mudança deve começar hoje, pois amanhã não é garantido. Agora é o momento de cumprir. Abandone os pecados planejados para hoje, mais tarde ou nas próximas horas. Siga os mandamentos de Deus. Se você diz que ama Deus, se afirma que Ele é o centro de sua vida, se declara que toda a sua existência gira em torno dele, prove isso vivendo uma vida que guarda seus mandamentos. A verdade é que cada pessoa tem uma escolha a fazer. A dicotomia entre amar a Deus e ser amante do prazer mais do que amantes de Deus não sugere que devemos escolher entre o prazer e Deus. Quando vivemos para Deus, desfrutamos de uma infinidade de prazeres. O Salmo 16:11 afirma que Deus nos mostra o caminho da vida. O caminho da vida e a presença é plenitude de alegria à sua direita, com prazeres para sempre. Um dos prazeres de viver para Deus é não temer o que vem depois da morte. O prazer de viver com a certeza de que fui redimido. Davi desfrutou desse prazer. O Salmo 23:6 afirma que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que prazer é saber que você está indo para o céu. Isso proporciona uma alegria que este mundo não pode oferecer. Jesus contou uma parábola sobre a autorrigidez e suas consequências. A parábola está registrada em Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14. E trata de alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou a história de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, confiante em sua própria justiça, agradeceu a Deus por não ser como os outros, enumerando suas boas ações. Jejuava 2 vezes por semana e doava 1/10 de seus ganhos. Enquanto isso, o cobrador de impostos, mantendo-se à distância, nem ousava olhar para o céu. Batendo no peito, ele implorou a Deus: tem piedade de mim, um pecador. Jesus declarou que este homem, em vez do fariseu, voltou para casa justificado diante de Deus, pois todos que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O fariseu começou a listar diante de Deus as coisas que não fazia e o quanto era bom, exibindo orgulho e autodireção. O cobrador de impostos, por outro lado, foi justificado porque não ofereceu desculpas. Humildemente se aproximou do trono de Deus, orando por misericórdia. A humildade o levará longe com Deus. O fariseu exibiu seu orgulho diante de Deus com sua autodireção e Deus resistiu a ele, mas deu graça ao humilde. Aquele que se humilha diante de Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meu problema e o seu problema não se limitam a um pecado específico. O cerne do nosso problema é o fato de sermos pecadores. Esta é uma das principais táticas do diabo contra os crentes. Ele induz a focalização em um pecado específico, levando-os a uma falsa sensação de segurança e realização, pois conquistam consistentemente esse pecado em particular. Contudo, esse pecado pode estar mascarando e ocultando outro ainda mais sinistro. Essa é a natureza enganosa do pecado. O pecado esconde o pecado. Ele disfarça, mas é pecado. Não há homem, mulher ou criança nesta terra capaz de examinar, declarar e listar todos os pecados que cometeram ou já cometeram. A verdade é que você e eu, em áreas de nossas vidas, podemos cometer pecados sem sequer reconhecer que o que fizemos é pecado. Não nos cabe a definição do pecado. A Bíblia é clara, como diz em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos pecaram. Assim como o coletor de impostos, que nem olhou para o céu, mas bateu no peito dizendo: Deus, tem piedade de mim, um pecador. Ele não precisou detalhar seus pecados, simplesmente apresentou seu verdadeiro eu ao Senhor, reconhecendo-se como um pecador. Você é um pecador, eu sou um pecador, e graças a Deus, Jesus Cristo veio para salvar
pecadores. As únicas pessoas no céu serão pecadores arrependidos, salvos pela graça de Deus. Infelizmente, muitas pessoas se recusam a se considerar pecadoras, mas a Bíblia é clara, como afirma em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Pare e reflita sobre quantas pessoas enfrentarão a eternidade no inferno por se assemelharem a um fariseu. Honrados e respeitáveis, elas desconhecem que se encaminham para os portões do inferno. A salvação, irmãos e irmãs, não trata de você, trata-se dele. À medida que leio mais minha Bíblia, percebo que a salvação é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós alcançará o céu por mérito próprio. No entanto, há pessoas que, semelhantes ao fariseu, em suas mentes, acreditam merecer o céu. Por exemplo, um homem trabalhador, dedicado à sua família, sem histórico criminal, sem envolvimento em escândalos, altamente respeitado na vizinhança. Ele se vê como uma pessoa boa, vivendo toda a sua vida sem buscar a salvação em Cristo crucificado. Acredita que merece o céu por sua bondade e justiça, sem perceber que nunca conheceu a Cristo, vivendo sem recorrer ao Salvador. Nunca confie em sua bondade. O mundo está cheio de pessoas que buscam a salvação em si mesmas, pensando que são boas e que apenas as más vão para o inferno. Pode ser chocante, mas no inferno haverá pessoas boas, fariseus, pessoas que surpreenderão, pois estarão lá por não terem conhecido Cristo. Você e eu vamos para o céu, não por nossas ações, mas pelo que Cristo Jesus fez na cruz. Ele viveu uma vida perfeita, a única perfeita já vivida nesta terra. Através dele, recebemos o dom gratuito da graça e ocorre uma maravilhosa transferência, onde a única vida perfeita já vivida é creditada em nossa conta, como se tivéssemos vivido essa vida perfeita. Graças a Deus por isso, pois somos todos pecadores salvos pela graça de Deus em nossa sociedade contemporânea. Existe a noção predominante de que ser uma pessoa boa, segundo os padrões humanos, assegura um lugar no céu. Essa crença não é incomum, dada a diversidade das bússolas morais do mundo em que vivemos. Está repleto de indivíduos que, pelos parâmetros sociais, se consideram não apenas justos, mas também distantes da categoria de pecadores. Muitas vezes, avaliam sua posição com base em ações externas, como o pagamento pontual de impostos, participação ativa em eventos comunitários, uma vida honesta ou reconhecida pelos colegas. Por sua integridade, a Bíblia oferece uma visão mais abrangente da natureza humana. Romanos 3:23 declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este versículo destaca que cada indivíduo, independentemente de posição social ou percepção de bondade, é inerentemente pecador aos olhos de Deus. Assim, onde quer que você esteja, seja quem for, vá diante de Deus e diga: tenha misericórdia de mim, um pecador. Não é necessário entrar em detalhes sobre cada pecado. Reconheça que é um pecador que precisa ser salvo, e Deus o salvará. A vastidão da misericórdia de Deus transcende a compreensão humana. Muitas vezes, sentimos-nos sobrecarregados pelo peso de nossas transgressões, pensando que são grandes demais para a redenção. No entanto, na simplicidade de um apelo sincero, tenha misericórdia de mim, um pecador, reside o poder da graça transformadora. O amor de Deus não depende da magnitude de nossos pecados ou da gravidade de nosso passado. É imutável, inabalável e incondicional. Assim como o filho pródigo foi bem-vindo de volta, não por suas ações, mas pelo amor ilimitado do Pai. Deus espera de braços abertos para abraçar, limpar e renovar todo o coração arrependido. Ele já sabe todos os erros e está ansioso para perdoar. Tudo o que exige é um reconhecimento, um coração humilde que alcança o arrependimento genuíno. A enormidade do seu passado, as profundezas do seu pecado ou a brevidade do seu tempo restante na terra não pode ofuscar a vasta extensão da misericórdia de Deus. Abrace-a, pois em sua misericórdia há uma paz incomparável. Permita-me abordar a justiça própria por um momento. Ela é uma das coisas mais malignas que alguém pode permitir em sua vida. Assim como os fariseus, ela nos faz nos ver como justos diante de Deus, nos leva a esconder nosso lado maligno e a dizer que somos bons.
No entanto, Deus vê nosso coração, reconhece nossas intenções por trás de cada palavra e ação. A justiça própria dá uma falsa certeza do céu, levando as pessoas a esperarem entrar no céu com base em seus próprios méritos. Isso não leva as pessoas ao céu, e Deus fica irritado com essa abordagem. Praticar a lei e ser um moralista não é suficiente para alcançar o céu. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso não significa que devemos viver no pecado, mas a ideia é que não devemos confiar em nossa própria justiça.